Olá, boa noite. Acho que agora sim estou ao vivo. Oi, Davi, boa noite. Boa noite vocês que estão entrando. Eu vou aguardar a Luciana entrar para poder convidá-la. Gente, então a ideia é a gente fazer uma live rápida, tá? Falando sobre experiências espirituais, no caso, as nossas próprias experiências, né? Minha e da Luciana. E quando a Luciana entrar, né, ela vai se apresentar, mas já começa a falar de mim, né? Por que que eu tô nessa, né? Por que que eu gosto tanto de coisas espirituais? Por que que eu sou cartomante? O que que tem a ver? O que que não tem, né? Porque muitas vezes, gente, nós achamos... Olha, a Luciana chegou. Eu aceitei a solicitação dela, espero que... Não tá dando certo. Ela tá mandando, eu tô aceitando, não tá... Oi, Oi, agora sim, deu certo. Eu tava aceitando, e ele não tava, né, funcionando. boa noite. Mas vamos lá. Agora a nossa tela ficou dividida. Então, boa noite, Luciana. Que eu ia começar a fazer aqui agora, já que entraram, né, algumas pessoas, me apresentar, né, e depois passo a palavra para você se apresentar. Por que que eu estou nessa vida espiritual, né? Por que que eu me importo com isso? Por que que isso é relevante, né? E hoje, gente, na verdade, eu digo o seguinte, que se não fosse a espiritualidade, eu nem estaria aqui. Porque esses assuntos que eu conheci desde muito nova, porque assim que eu nasci, na verdade, um detalhe, né? Eu não fui batizada na igreja católica em nenhuma igreja, porque a minha mãe já era espírita. E tem pessoas que acham isso estranho, mas o espiritismo ele não tem tantos rituais, na verdade o espiritismo fala que não é tão necessário, porque basta a gente ter o coração conectado, a mente conectada. E isso eu concordo até certo ponto, né? Mas eu entrei no espiritismo, comecei a frequentar com 9 anos. E com isso foi ótimo para mim, porque eu não tinha crenças vindas de outras religiões, eu não tinha crenças limitantes para acessar aquele assunto. Então eu peguei aquele assunto e com muita criticidade sempre, porque minha família sempre... e o próprio espiritismo fala assim, duvide das coisas, né? Não acredite 100% em nada. Não fique achando que você leu aqui no livro. Gente, a gente pega um livro e lê. É verdade tudo que está ali? Não, né? Então, eu comecei com 9 anos a frequentar a primeira evangelização, né? Depois estudos um pouco mais complexos, né? Do espiritismo. A gente fez evangelho no lar, fazia todo domingo, que é basicamente se reunir para fazer uma oração, para ler os livros espíritas, depois faz uma outra oração, pronto, esse é o evangelho no lar. E isso foi muito bom para minha constituição, né, psicológica, mental. E hoje eu tenho o espiritismo como uma base muito forte, apesar de não frequentar mais o lugar físico. E sobre isso, gente, como a gente vai falar hoje de mediunidade, a gente vai falar de experiências nossas, né? Eu estou contextualizando, explicando aí a minha trajetória e vou falar para vocês, muitas vezes eu adolescente, sabe, adolescente questionador, né? A gente lê ali os livros espíritas e eu ficava assim, gente, eu nunca vi um espírito, né? Eu não tenho mediunidade. Eu falava assim, eu já tinha, sim, grau de mediunidade. Mas a gente era tão acostumado a negar, tão acostumado a dizer que, não, isso aí não é para mim, isso aí é para os médios lá, na época de Kardec, que eu não reconhecia.
Então eu dizia assim, não, pra mim não, isso aí, sei lá, talvez eu meio que acreditava, mas, né, nunca vi aquela coisa. Mas aí chega o ponto que você vê, né, Luciana? Sempre chega esse ponto, porque todo mundo tem algum nível de mediunidade. Você chega a ter uma experiência estranha, diferente, né? E aí eu vou passar a palavra para Luciana se apresentar. Oi, boa noite, pessoal. Eu sou a Luciana, como a Hannah já disse. Eu tenho mediunidade de vários tipos, né? Que a Hannah já também tem. E todos nós somos médiums, né? Em maior ou menor grau. A diferença é a ostensividade, né? O nível de cada um, né? E a minha história com a espiritualidade começou muito cedo. Desde a minha infância, eu sentia que tinha alguma coisa diferente em mim, até pelo meu próprio ato de questionar tudo. Então, eu não conhecia o espiritismo e também não conhecia a Umbanda e nada, né? Eu só conhecia a questão da igreja e eu nem frequentava, minha família não frequentava nada. E eu questionava tudo, né? Por que isso é dessa forma? E os adultos só me respondiam, porque Deus quis assim. E isso para mim não tem lógica, isso não entrava na minha cabeça. Então eu começava a achar que eu era ateia, né? Aí, por causa disso, porque não tinha resposta. Então eu achava que existia um Deus punitivo e Deus injusto, que isso não passa pela minha cabeça hoje. Então eu fui nessa busca por respostas, eu sempre questionando muita coisa. E era isso, desde muito nova questionava tudo e não encontrava ainda as respostas, né? Agora, indo para a adolescência, eu fui crescendo, começou muitas coisas começaram a surgir, tipo, eu começava a atrair muitas pessoas que vinham conversar comigo e vinham desabafar do nada, né? Às vezes só se aproximavam e vinham me contar um segredo e me diziam que contavam só para mim, e eu começava a orientar a pessoa do nada. Eu com 13 anos por aí, eu ficava muito tempo na internet, MSN tinha naquela época, então eu nunca fui de sair muito, né? Então eu ficava lá conversando com as pessoas e orientando. E tanto é que hoje a gente é cartomante. A Ranaja, a gente, eu pelo menos eu sei que ela também adora fazer isso, né? Além da questão material, né? A gente orienta as pessoas da melhor forma possível, né? Para que a pessoa tenha um direcionamento, não é só por uma simples curiosidade, né? Para ajudar mesmo as pessoas. Então, isso também está me ajudando muito, né? Além da questão da sensibilidade, mas como pessoa mesmo, eu estou aprendendo muitas coisas, né? Com as minhas consulentes, né? Também. Que é muita coisa que elas vêm trazendo na consulta é o que eu já passei, é o que eu estou passando. Então, o que vem para elas, às vezes, é para mim também. Nossa, é incrível, né? Que isso está É a acontecendo na vida prova da pessoa. da sincronicidade, né? A gente percebe que isso acontece, acho que com toda cartomante, né? Pelo menos seja uma cartomante boa, né? Que está ali mesmo lendo as cartas. A gente vê um problema, o cliente vem com um problema que é exatamente o que a gente está passando, né? Porque as pessoas têm ainda, eu vejo muitas pessoas com aquela visão de que o médium tem que ser aquela pessoa super espiritualizada, que ela não tem raiva de nada, não é impaciente, uma pessoa é um anjo. Isso é o problema, né, gente? Porque aí vem casos em que a pessoa é um grande médium, mas ela faz uma coisa muito errada, que moralmente não é boa. Porque ela ainda não está no nível de evolução, ela está estacionada ali, ou acabando com a evolução dela, né, se atrasando. Então, a gente não pode ver dessa forma, né? Isso é uma coisa assim que eu sempre percebo, as pessoas endeusando pessoas porque são videntes, porque são cartomantes, porque são médiums, enfim, né? Pode continuar, Luciana. Sobre isso que a gente está falando agora, sobre o que a gente faz também, né? Eu vou citar aqui um trecho do livro Mediunidade, do Roberto Barbosa. Ele fala assim: não nos falta o que fazer para contribuir ao desenvolvimento da humanidade e distribuir amor. Sendo médiums, então, é direito convertido em dever. Porque, assim, antigamente eu tinha muita rebeldia, né? Eu era um
eu acho que ele não é só um pouco rebelde, um espírito rebelde, né? Para mudar as coisas, mas é tanta coisa que a gente pode fazer pelo próximo e a gente não precisa mudar o mundo, né? Porque isso é uma questão do ego, assim, querer mudar o mundo se a pessoa não consegue resolver a própria vida, né? Então, o que a gente pode fazer, o que a gente está fazendo pelo próximo, no meio que a gente vive, né? Eu acho que isso já é uma coisa muito boa para a pessoa começar, né, a pensar. E o próprio Chico Xavier, né, a vida dele foi um exemplo em vários sentidos de que tanto de humildade, né, um exemplo de humildade, porque ele não chegava dizendo, eu sou um grande médium e tudo mais, mas ele tinha quase todas as mediunidades conhecidas pelo espiritismo, né? Então ele falava com os mortos, né, com aquela naturalidade, ele psicografava, enfim. E houveram pessoas que tentaram sempre tem pessoas que vão apontar e vão dizer que é charlatanismo, porque infelizmente existe mesmo charlatanismo. E esse é um problema que atinge muita gente, né, que é cartomante, porque tem pessoas que já me olham com uma cara muito feia, porque elas acham que eu sou aquela cartomante que fica fazendo feitiço, né, para destruir a vida dos outros. E sendo que uma coisa não tem nada a ver com a outra. Se você pesquisa cartomante no dicionário, você vai ver uma coisa lá que é simplesmente assim, uma pessoa que supostamente ele coloca lê o futuro através de cartas. O que é que tem de demoníaco nisso? O que é que tem de estranho nisso? Não tem nada a ver. Agora as pessoas misturam muito, né? Misturam muito, colocam elementos, né, mágicos em algo que não é. O baralho ele trabalha com sincronicidade, né? Agora, só retornando aqui para o tema, né? Eu lembrei do Chico Xavier porque ele foi um grande exemplo de mediunidade. E para que serve a mediunidade, né? Basicamente, a gente se torna uma ponte entre o mundo espiritual para trazer sentimentos, emoções, falas, mensagens para confortar alguém que precisa, né? Isso pode acontecer de uma forma indireta, como o Luciano citou, né? Que é aquela intuição. Eu estou conversando com a pessoa, eu sei o que falar para ela. De repente, a gente sabe o que falar para ela. Muitas vezes é um espírito amigo, né? Que está ali dando uma mensagem para aquela pessoa. E quando a gente vai refinando a nossa mediunidade, a gente vê claramente, às vezes ouve claramente, que tem alguém ali falando e você só passa a mensagem. Né? Uma coisa que a gente faz muito em atendimento, né? Mas, Luciana, vamos começar com as experiências, né? Contando aí. Eu fui tentando lembrar e eu ia lembrava de uma, e de outra, e de outra, e de outra, porque é muito amplo, né? Mas tu começa, pode ser qualquer uma, desde a mais estranha que tu quiser falar, sem essa coisa de, será se tá correto? Não, fala aí o que tu achar que tá certo, né? Que é relevante para as pessoas. Eu vejo, assim, sobre esse tema, que as pessoas ainda procuram muito sobre os fenômenos. Elas se surpreendem muito com isso e isso é uma chance muito grande de a pessoa ser enganada, né? Depois a pessoa fica, eu não acredito que eu fui enganada. Mas também qual o propósito que a pessoa foi, né? Em tal lugar, através do médium, né? De qual religião que ela foi, não importa, né? Porque todas as religiões eu acho que são boas, né? E nos agregam, mas a pessoa precisa ter esse cuidado do que ela está buscando e cuidado com se impressionar com esses fenômenos, porque para a pessoa ser enganada, ela primeiro é validada com alguma informação, por exemplo, um pai de santo ou alguém do centro espírita, sei lá, ou numa igreja, o sacerdote ali faz uma informação sobre um avô dela que desencarnou. Aí a pessoa vê que aquilo é verdade, porque ela não falou para ninguém, então aí depois ela começa a misturar as coisas, porque se a pessoa acertou naquele momento, aquela informação, como é que ela vai falir depois? Por isso que as pessoas acabam numa paixão, né, numa ilusão, e aí sim a pessoa é enganada nisso. Porque a pessoa que está com mais intenções, claro que não são todos os médiuns que são assim, não é todo centro
espírita, não é todo terreiro que é desse jeito, né? Existem pessoas boas e éticas, né? Mas depende também da moral, das qualidades da pessoa, se ela está mal intencionada em só ganhar dinheiro ali, né, com coisas fáceis, coisas rápidas, que as pessoas buscam muito também soluções de milagre, né? Não quer fazer nada, não quer melhorar, não quer caridade, nada, não quer fazer nada. Só que é uma resposta rápida, uma solução para aquilo sem fazer nada para isso, para melhorar, né? Então, aí a pessoa acaba sendo tipo uma escrava daquele lugar ou daquela pessoa, porque ela vai enganando e a pessoa não vai questionar, será, por que que esse espírito falou isso, né? Não é a pessoa que está colocando algo dela ali naquela manifestação. Então, é isso que eu falo, é para as pessoas, né? Cuidado com esse tipo de coisa. A gente precisa ver qual é a coerência e qual o objetivo daquela manifestação mediúnica, daquela incorporação, né? Também, eu já vi também sacerdote falando, fulano tá te traindo. Então, cuidado com isso, né? Porque espírito elevado não está preocupado com isso, não, em dedurar os outros, né? Então, é isso que eu queria falar aqui. De fato, tem essa questão aí, e isso acontece por falta de estudo. É sempre a mesma tecla, né? Porque quando a gente está no Espiritismo, a gente é obrigado a estudar bastante. Se você está lá, você vai estudar, você vai ler. E quando a gente lê, a gente pega toda a experiência que Kardec teve, e Allan Kardec não foi médium, mas ele se utilizou, conheceu médiums e utilizou as respostas daqueles espíritos e fez perguntas àqueles espíritos, né, na época, que se manifestaram, e ele teve o recurso, a capacidade e a missão para fazer isso, para trazer essa revelação ao mundo. Que teoricamente estava preparado, mas a gente vê pessoas que, na verdade, acho que toda a humanidade se beneficiaria, mesmo não sendo espírita. Mas se você pegar e ver os livros, você se beneficia, porque você passa a entender muita coisa, né? E falta o estudo, porque aí as pessoas não vão com aquela cabeça crítica, elas só vão no desespero. Tem gente que vem tirar as cartas no desespero. Eu quero logo fazer a consulta. E aí eu digo, olha, mas o tarô não é assim. Primeiro porque eu não vou te dar respostas prontas, né? Eu posso te dar uma orientação, mas você vai ter que refletir a partir disso. Eu não gosto que simplesmente eu diga uma coisa para a pessoa e ela execute o que eu estou falando, a orientação que eu dei sem questionar. Porque isso significa, isso é uma coisa que os espíritos negativos fazem, né? Eles se aproximam, eles falam para você uma coisa, né? E eles dominam você e mandam você executar coisas. Isso parece coisa que acontece por aí em igreja, em pessoas normais, quer dizer, pessoas encarnadas. Sim, acontece. E essas mesmas pessoas, quando desencarnam, vão também enrolar os outros através desse papo. Então, eu não gosto de ninguém vir me dar ordens numa experiência religiosa espiritual. Ninguém vem me dar ordens. E se for um espírito de luz, ele vai ter um jeito para te orientar. E a luz, gente, ela tem isso. Se você quiser fazer, você faz. Se você não quiser, não tem o que fazer. Então, tem cliente que vem, eu digo assim, não vai para esse caminho, não fique com essa pessoa, porque lá na frente vai acontecer tal e tal coisa. Aí a pessoa insiste, ela fica com a pessoa, depois ela volta. Porque eu acabei fazendo diferente do que você aconselhou. Nesse tempo que passou, eu não tinha como ir lá na casa da pessoa, bater e dizer, ei, que é isso? Eu te falei para não fazer isso, né? Não tem como, a gente não vai acompanhar, cada um fica livre para tomar as suas próprias decisões. Mas o baralho avisa, né? Avisa para quem sabe ler, né? Para quem sabe consultar esse oráculo, enfim. Sobre questão de experiência, né, gente? Eu vou começar com uma positiva, vou falar rapidamente, tá? Depois Luciana compartilha uma dela. Que foi talvez uma experiência que salvou a minha vida. Eu acredito que teve algum espírito envolvido, acredito, só não sei explicar como. Foi um dia que eu estava voltando da faculdade, eu não me lembro se era do colégio, né? Se era do ensino médio, que eu estava no liceu, ou se era da faculdade, mas faz muitos anos, né? E aí eu peguei esse ônibus, tava tudo aspecto normal, mas quando foi chegando próximo de casa, assim, eu moro no Maiobão, né? Para quem é daqui da nossa região conhece.
E eu estava chegando ali na estrada de Ibamá, então eu estava próximo. Eu comecei a sentir um aperto no meu coração, mas não era um aperto físico, era um peso, assim, um peso de repente, uma angústia muito forte, do nada. Eu nunca senti até hoje, assim, passou muitos anos, mas eu, desde então, nunca senti aquele aperto no coração, né? E eu comecei a achar estranho, como eu já era esclarecida pela doutrina espírita, eu não deixei passar. Eu pensei, cara, será que vai acontecer um assalto nesse ônibus? Foi o meu primeiro pensamento, porque é o que mais acontece em São Luís, então a gente, né? Eu pensei, será que vão me assaltar aqui? E aí, será que eu tenho que descer do ônibus? Será que esse sentimento, é isso que quer dizer? Veja, se eu fosse uma pessoa 100%, né, racional, entre aspas, se eu não tivesse esse conhecimento, eu iria seguir a vida normal. Mas eu não senti que era para eu descer. Eu continuei sentindo mal, assim, mas eu não sabia o que era, então eu comecei a orar. Aí o Pai Nosso, Ave Maria, que são as duas orações que eu uso até hoje. Se você orar direito, você consegue afastar muita coisa ruim, né? E aí eu comecei a Pai Nosso, Ave Maria, até a hora que eu desci. Quando foi para eu descer, isso era um pouco tarde, era quase 10 horas da noite. Tava mais tarde do que o normal para eu voltar. E quando eu desci, desceu também uma menina que morava na minha rua. E eu lembro até que ela estava com um salto bem alto. Ela desceu e ela deu para ver que ela estava um pouco com medo. Quando a gente desceu, não tinha mais ninguém na rua, ninguém, gente, absolutamente ninguém. E a gente foi entrando na rua e eu fui acompanhando do lado dela, andando muito rápido. Aí surgiu um carro. E esse carro, simplesmente, ele começou a acompanhar a gente. Em vez dele ir na velocidade de um carro, ele começou a ir na velocidade que a gente estava andando. Todo cheio de fumê. Não dava para ver quem estava dentro. Eu não gosto desse negócio de fumê, gente, porque eu acho que já é coisa errada, né? E aí, nem sei se isso é permitido, mas a pessoa começou a andar lentamente. Imagina, duas mulheres sozinhas na rua, e a pessoa começou a andar lentamente. Só que a casa dela era antes da minha, eu andava um pouco mais depois, e o pai dela era policial. E o pai dela, nesse momento, ele saiu para justamente ele saber que ela estava vindo, ele saiu e ficou assim esperando a filha dele chegar, né, na verdade. Eu não tinha nada a ver até então. Só que ele olhou pro carro, achou estranho. O carro estava seguindo a gente. Tava assim, não tinha mais nada na rua que justificasse isso. Então ele queria fazer uma palhaçada, né? Mas que como eu já vinha com aquele sentimento, eu fiquei com muito medo. Aí, quando eu parei na casa, cheguei na porta da casa dela, que ela foi entrar, ele disse assim, espera aí um pouco, eu vou ficar aqui olhando, porque esse carro tá muito estranho. E aí a gente ficou, nós três olhando pro carro. E aí o carro foi embora, a pessoa foi embora. Depois de um tempo, a gente ficou olhando assim para ver o que ia acontecer e foi embora. E aí entra várias coisas, gente. Primeiro, quem me avisou que algo ruim ia acontecer? Existem teorias científicas, né, que falam assim: porque você percebe, seu eu inconsciente percebe as coisas do ambiente e por isso dá essa sensação de que você está prevendo alguma coisa. Mas no ônibus não tinha nada. Não era no ônibus. Eu não sabia o que era, mas eu sabia que uma coisa estava muito errada. Era uma sensação quase como se fosse morrer, sabe? E eu, na época, não estava com essas ansiedades, problemas assim. Então, e o fato de eu ter descido e naquele ponto ele ter ajudado, ou seja, ele ter dito assim, né, o pai da menina ter dito, fica aqui, espera, já mostrou para aquela pessoa que estava naquele carro que tinha alguém olhando, que não dava talvez para ele fazer o que ele queria, foi decisivo, né? Então eu acho que foi uma ajuda que, se de repente eu tivesse descido sozinha nesse momento, né? Então eu acho assim que esse foi um grande livramento, que veio uma intuição que, para mim, a causa mais provável é algum amigo espiritual, né? E que eu sinto bastante essa proteção, né? Mas Luciana pode entrar aí com alguma experiência dela também. Nossa, com certeza nós temos mentores que são espíritos que têm afinidade com a gente, né? Com o nosso próprio espírito. E eles nos acompanham nessa vida, né? E eles também se afastam quando a gente sai do propósito, né? Quando a gente desalinha, né? Quando a gente baixa a nossa frequência, porque simplesmente não é porque eles querem ou porque eles estão julgando a gente. Não, os espíritos não ficam julgando a gente. Eles por questão de sintonia mesmo, né? Que é impossível. Eu tenho uma experiência aqui para contar.
Na verdade, são muitas, né? Eu admiro também. Tem uma que eu lembrei que eu não sabia que tinha mediunidade, né? Então, eu acho que essa é a pior parte da nossa vida, né? Quando a gente não sabe que tem mediunidade e quando a gente não sabe nem o que é isso. Eu tava deitada, eu tinha uns 18 anos, 19 anos, no começo da faculdade. Eu estava deitada e eu estava quase dormindo e chegou um espírito, segurou na minha mão e disse, me ajude. E eu Ai, fiquei morrendo de medo, eu levei um susto. E hoje eu não faço mais isso, né? Mas nessa época eu não sabia como agir, eu tinha muito medo. Aí eu dei um grito muito alto, né? A minha irmã, eu acho que ela tá assistindo, eu acho que ela sabe como é meu grito, né? E isso sumiu. Acho que, não sei se eu espantei o espírito ou se, não sei. Aí eu dei um grito, que eu realmente, olha, eu poderia ter ajudado, né? E hoje não. Hoje é mais assim, na parte de sentir. Eu sinto muitas pessoas, eu sinto muitos ambientes que eu tô. Então eu tenho que me recolher e fazer orações, né? Sempre funciona. Abrir o evangelho, se não tiver evangelho, alguma oração, né? Me ajudem, tal. Ah, a minha irmã respondeu aqui, ficou com medo do grito. Pois é, meu grito é horrível. Então eu sempre faço uma oração e aí eu vou me sentindo melhor, né? Então banhos eu acho que funciona muito para mim, de manjericão, né? Teve um banho de café que eu fiz e melhorou muito, mas é sempre com uma oração que eu acho que tem esse poder da palavra, né? A oração. Então essa foi a experiência negativa que eu acho, foi né? uma experiência bem, assim, assustadora. Tem muita gente com medo disso, né? De repente aparecer um espírito feio ali, transfigurado né? Realmente assusta, né? Mas quando a gente não está habituado a ver ou sentir alguma coisa dessa, eu também fico muito mais no campo do sentir, mas assim, eu tenho experiências de sentir coisas negativas muito mais com as pessoas encarnadas mesmo. Então tem pessoas que eu chego perto e eu sinto mal, né? Eu sinto às vezes a intenção da pessoa e é tão assim, não é uma coisa legal, mas ao mesmo tempo avisa, né? Porque, por exemplo, mesmo pelo WhatsApp, eu atendo pelo WhatsApp, né? Então, alguém chega, a pessoa não tem foto, eu nem adicionei ela, não coloquei o nome dela, não sei o nome dela, mas na hora que ela fala boa noite e pergunta alguma coisa, eu já sei a intenção dela. E tem pessoas que eu fico feliz que a pessoa não deu continuidade, não quis, tipo assim, não quis que eu atendesse ela, porque a energia seria tão pesada que fica difícil, muitas vezes, a gente fazer. Eu não nego atendimento para ninguém, apesar disso, né? Só que às vezes a gente fica pesado, né, Luciana? E outras que a gente não gosta do nada, né? Porque às vezes a pessoa não fala pra gente, mas ela fala mal por trás, né? Ela não tem uma intenção negativa. Ou com a gente ou com outras pessoas, e a gente sente muito isso, né? Então, porque acontece que a energia, ela não mente. Então, uma vez que você tem uma sensibilidade para as energias, você sabe quando aquilo é algo que... quando a pessoa tem uma intenção negativa, tem gente que chega, a pessoa ela já está com uma intenção de só falar mal do nosso trabalho. E por isso que não dá para a gente agradar todo mundo, é impossível, né? Não dá para agradar. Porque você está ali fazendo o seu melhor, né? O seu trabalho. E aí chega alguém que já está com a intenção de sair criticando, ou tem gente que chega com a intenção de testar a gente, né? Acha que a gente adivinha, né? Não é porque a gente é cartomante, é médium, que a gente vai adivinhar o que está passando na cabeça de vocês 100%, né? Até porque haja tempo, né? Mas aí tem gente que quer que a gente veja a vida toda lá da pessoa, com nomes, detalhes, horas, enfim, dias. E não dá, gente, não dá para fazer isso. Então, infelizmente é isso, né? Mas é algo estranho, né? A gente sentir que alguém quer te fazer algum tipo de mal, mesmo que seja essa intenção aí de falar mal, é bem chato. Porém, é importante também, porque tem pessoas que se unem com o próprio inimigo e depois lá na frente que elas vão ver onde que elas erraram, né? Sendo que poderia ter sido avisado pela espiritualidade antes, né? Dessa forma que eu fui nessa experiência, né?
que foi de sentir, né? Eu senti no meu coração uma coisa muito errada, um pressentimento que chamam, né? Isso é tão real que existe um nome para isso, que é pressentimento. Então, enfim. Luciana, quer contar outra experiência? Agora, sem ser dessa parte trevosa, né, de drama, não é bem uma experiência em si, mas eu sempre acabo prevendo acontecimentos, né? Eu sonho muito com coisas do dia a dia, tipo, o meu segundo cachorrinho, o Billy. Eu acabei sonhando com ele e falei aqui em casa, sonhei que a gente adotou outro cachorro e ele era branco. Aí realmente o Billy é um cachorro branco, então a gente não tinha escolhido ainda. Foi algo que eu Você sonhei sonhou antes de escolher? antes de escolher. A gente não tinha a menor Sim. ideia, assim, de tipo, de tamanho, de nada, né? A gente só queria um filhotinho, né, pra gente criar desde pequenininho, mas a gente não tinha a ideia de raça também, nada disso. Então, aqui fizeram uma pergunta aqui. Sim, a pessoa falou, vocês têm experiências fora do corpo? Nossa, demais. Eu comecei, inclusive, por volta dos 16 anos. Eu comecei a pesquisar o assunto, né? E eu comecei a ver que eu tinha alguma sensibilidade, que antes de dormir eu fazia uma meditação, eu estava acordada ainda, mas quando eu deitava para fazer uma meditação, eu conseguia fazer de uma forma que eu começava a sentir que eu estava girando. Não era o meu corpo físico, já era a questão do espírito, né? Já era o espírito. E eu sentia que eu estava girando e que eu conseguia até ter aquela sensação, né, de levitar. Mas era uma sensação muito boa, gente. Era uma sensação muito boa, muito natural. Era uma coisa natural. Não era algo que eu estava ali inventando para ninguém, porque eu estava sentindo. E era novo, eu nem sabia que alguém poderia sentir isso. Aí eu fui pesquisar, né? E o tempo passou, eu fiz algumas tentativas, não consegui acordar no astral consciente, porque uma coisa é você dormir, mas você acordar consciente total, lá é muito difícil, né? E aí, alguém falou comigo, Bárbara, tô bem, gente, vamos. Tô aqui no meio de uma confissão espiritual, né? Então, sobre a questão da projeção, eu tive várias a partir daí, e uma delas muito marcante foi uma em que eu dormi de tarde. Gente, eu não sei se vocês já perceberam isso, mas dormir de tarde parece que a gente acorda mal, a gente se sente mal. Comigo acontece sempre assim, se eu dormir de tarde, muitas horas assim, mais de uma horinha, já me acordo, já me sinto mal. Nesse dia, eu tive claramente, quando eu dormi, eu estava no astral, em um local que é em outro tempo. Não era em 2023, não era 2022, que eu não me lembro quanto tempo faz. Era como se eu estivesse nos anos 70, 80, nos Estados Unidos, eu não estava. E aí eu entrava em um bar, que era um bar-restaurante, né? Pegava o cardápio e até hoje eu sei, é que eu não sei desenhar, mas se eu pudesse eu desenharia o cardápio, porque eu me lembro. Ou seja, o nível de nitidez de uma projeção astral é muito diferente. Não é um sonho qualquer, né? E A gente sabe aí, sortear. a gente sabe que a gente está lá. O sentimento é todo diferente, né, de estar lá. A sensação é 1000 vezes maior. A sensação que a gente tem lá no astral, ela é muito maior do que qualquer emoção daqui. Se você sentir um ódio lá, se você sentir amor, se você sentir paz, tudo lá é mais. É uma coisa indescritível. E aí, nesse dia, eu olhei, a gente vai já te responder, Márcia, a gente vai já te responder a tua questão. Sobre essa questão do espírito, né? Depende, às vezes vem, né? A gente está atendendo, a gente está atendendo, a gente pode sentir presenças positivas e negativas. Quem é da Umbanda, consulente que é da Umbanda, de repente eu sinto um guardião dela. Tipo assim, e aí? O que está acontecendo aqui? Ele é chamado naquele momento. Porque a função é ajudar a pessoa, né? Então, se esse é o meu objetivo, eu vejo assim como uma ajuda, né? Aí vem um guardião, aí vem algum tipo de alguma linha da floresta, né? De caboclo.
E às vezes alguns espíritos malignos, em outros casos, né? Demônios, enfim. Mas voltando à minha experiência, eu entrei naquele lugar, né, nos Estados Unidos, numa experiência completamente diferente, em outro tempo. Eu me sentia em outro tempo, gente. Isso foi muito louco. Eu não estava nessa linha temporal. E aí, eu olhei esse cardápio e pensei, vou pedir alguma coisa, né? Assim, meio consciente, meio inconsciente. Vou pedir alguma coisa. Nisso passaram, do meu lado, 4 moças lindíssimas, vestidas como modelo. Assim, mas modelo daquela época, né? Sim, anos 70, 80. Então, elas eram lindíssimas, 4 moças, 4 amigas conversando, e tinha 2 caras do lado delas que estavam assim, meio normais, mas elas estavam saindo com eles, né? Na hora que elas passaram do meu lado, eu tava assim, vislumbrando, olha que meninas lindas, assim, a pele perfeita, modelos, eram modelos. No que elas passaram no meu lado, veio uma voz, como se tivesse alguém atrás de mim. E quando essa voz aparece em projeção astral, eu sei que é o meu mentor. Poucas vezes aconteceu, mas ele fala muito diretamente. Ele falou o seguinte: essas moças, e começou a me contar a história. Uma história horrível, gente. Ele disse assim: essas moças, nesse dia, elas foram queimadas vivas. Olha só. E aí eu entendi, pelo que ele falou, que veio a voz claramente assim. Eu entendi que ele estava dizendo que aqueles rapazes que estavam saindo com elas, tipo assim, vamos nos divertir, vamos para um lugar mais reservado. E de lá, não sei explicar como, eu sei que eles foram para um celeiro, trancaram elas lá e fizeram isso. E aí eu fiquei tão assustada que eu acordei. Fiquei tão assustada que eu acordei. E aí eu pensei, mas por que que eu tô aqui? Quer dizer, por que que eu fui para essa experiência? E a única resposta, gente, é ajudar. É fazer uma oração, porque provavelmente, se eu visualizei isso e tive a ajuda do meu mentor, é porque esse mentor estava querendo dizer, faça uma oração por elas, porque talvez o espírito delas ficou preso. E existem espíritos que, ou por morrerem em tragédias, ou por alguma questão, ficam apegados e ficam muito tempo aqui na materialidade. Questão de anos, décadas. E a gente tem uma função, quem é médium, né? Ou quem tem experiência de projeção astral, que é bem diferente. Tem uma função de ajudar, sabe? Eu acho que qualquer pessoa com empatia faria isso. E aí eu lembro que eu quando eu acordei, ainda fiquei com a mesma sensação do sonho, de estar em um lugar, um tempo diferente. Eu disse, meu Deus, isso foi muito forte. Porque eu não costumava ter sensações, né? Experiências tão fortes, tão vívidas. Só quem faz projeção astral consciente sabe o que é essa sensação. Mas vamos lá, Luciana, conta aí alguma coisa pra gente também nessa linha de experiência espiritual ou de projeção. Na verdade, a projeção astral é uma experiência, é uma capacidade anímico-mediúnica, né? Segundo o André Luiz. Anímico porque é o nosso próprio espírito que vai lá, né? E também porque nem todos conseguem fazer isso de uma forma consciente, né? Então, uma experiência que eu tenho, que eu lembrei aqui, foram vários sonhos assim seguidos, tipo uma completando a outra, uma experiência completando a outra nessas projeções. Primeiro que eu me via num local que tinha uma mulher que me assustava, que ela corria atrás de mim e eu saía gritando, morrendo de medo. E o segundo sonho também foi a mesma coisa e depois parece que eu estava mais consciente, né? Aí depois eu entendi, ó, aquela mulher tá de novo, então eu vou enfrentar. Aí nessa terceira ou quarta, né, projeção, que eu resolvi enfrentar, eu resolvi falar com ela, né? Eu sabia que eu estava ali e que eu estava dormindo, que aquele era o meu espírito. E aí eu perguntei, né, o que foi que eu te fiz? O que foi que eu te fiz? E aí ela não conseguia falar, ela parou de dar gargalhada, né, assustadora, e ela fez uma cara assim de medo, de pavor para mim, que ela não conseguia falar o que foi que eu fiz para ela. E depois, aí ela ficou assim, né? Depois foi a mesma coisa. E aí eu de novo, o que foi que eu te fiz? Aí ela respondeu, você matou um homem em outra vida. Aí eu falei, aí eu pedi perdão, né? E falei que agora eu sou outra pessoa. Agora eu tô em outro corpo, né? Agora eu sou outra pessoa. E aí
E aí ela me disse, me prova então, que eu sou outra pessoa. Tipo, porque ela estava na ilusão, né? Então, o que eu fiz de errado foi em outra vida, em outro corpo, em outra experiência, mas agora, para eles não é assim, né? A gente não lembra mais, se a gente está em outro corpo, agora a gente é outra pessoa. Não, para eles a gente é a mesma coisa. Então, eu li uma vez que não existe vida passada, existe uma experiência que é a continuação da outra. Então, Sim, existem é experiências o nosso contínuas, né? isso, A experiência gente é uma contínua. união de tudo que a gente foi em vidas passadas, né? Hoje a gente é o resultado disso, seja para o lado da luz, né, ou para o lado negativo. E quando a gente olha para a história da humanidade, a gente vê que tem muitas guerras, tem muitas pessoas ruins, isso continua acontecendo, então a gente tem uma carga muito negativa e a gente vai ter esses inimigos espirituais. E às vezes eles vêm, batem na porta e chateiam mesmo, né? Eles perseguem muito. Esse sonho de perseguição que vocês têm aí. Ah, sonhei que estavam me perseguindo, sonhei que uma pessoa feia me procurava, uma coisa horrível, horripilante. Gente, provavelmente é porque existe essa pessoa mesmo. Ela estava inconsciente e lá no astral ela foi atrás de você. O André fez uma pergunta muito interessante. Se a gente já sentiu algo diferente em algum lugar específico de São Luís. E agora, né, eu vou dar uma de Márcia sensitiva, tá, gente? E vou dizer que o lugar mais pesado de São Luís, energeticamente mais difícil para quem é médium ficar naquele lugar, é o centro histórico, tá? É isso que eu ia Então, falar. ela pensou, E olha, a gente nem combinou nada. quem não sente vai dizer que tem algo de errado com a gente, né? Não, é uma Exatamente. capacidade Não é nossa. preconceito com nada que tem lá, não, gente. É a energia. Por quê? Ali tem algum. Não sei explicar, tem algo além do que só a história da escravidão, aquelas pedras lá que foram colocadas no próprio asfalto, a construção daqueles prédios, tem a questão da escravidão que já é por si só pesada, mas tem algo a mais também que eu não vou saber explicar. Mas quando eu estava lá, e eu costumava, quando era mais nova, eu ia para lá e bebia, né? Então, quanto mais eu bebia, e a bebida ela tem um efeito negativo, né, assim como outras drogas listas ou listas, de abrir o nosso campo. Então, ali a gente fica muito facilmente influenciado, encostam espíritos, a gente sempre sai de lá acompanhado, né? Mesmo você não beba, você sai acompanhado, porque ali é complicado. Ali é difícil até de ficar. Hoje em dia, para mim, é muito difícil sair de lá me sentir pesada. Então, beber, então, lá eu já não faço mais isso. Inclusive, lá foi a primeira vez que, não sei se não sei se é a única, mas foi a primeira vez que eu vi um espírito como se fosse uma pessoa mesmo. E era uma sofredora, muito provavelmente, né? Apareceu não como um susto, eu só vi uma mulher super linda. Nesse dia a gente estava tomando água de coco, né? Na frente do teatro. E aí eu olhando assim, meu Deus, essa mulher tá tão linda, tá tão diferente aqui destoando, sabe? Uma modelo, assim. Aí depois eu notei que a mulher só ficava parada numa única posição e só se mexia muito pouco, achei estranho, né? E aí depois simplesmente a mulher sumiu, desapareceu. Então lá é um lugar em que tem muito, além de tudo, além da questão histórica, né? Tem uma questão que é a própria violência do lugar, né? Eu mesmo conheço uma pessoa que o irmão dessa pessoa foi assassinado no Reviver. Então, gente, imagina tanto de peso que tem num lugar como esse. Especialmente alguns locais são piores do que os outros energeticamente. Então, basicamente, eu sugiro que quando vocês forem lá, depois tomem um banho de ervas, tá? E não bebam, se possível. Isso. Tem no mesmo local, no centro histórico, não sei se, enfim, lá no Reviver todo é assim, né? Eu acho que piora muito quando é à noite, então à noite eu não vou nem nada, nem que me faça ir, não tem nada que me faça ir lá à noite. De dia também eu sinto, embora seja menos, né, do que à noite. Mas teve um dia que era à tarde e foi ali bem no meio, eu entrei no local e foi o dia que eu passei mal, à tarde lá. Parece que alguma coisa me pegou assim de jeito, querendo incorporar força. Porque eu Gerar comecei, alguma coisa ruim? eu comecei
perder a visão, perdi o movimento das pernas, aí eu me sentei, eu estava com a minha mãe e uma moça do terreiro que eu frequentava na época, elas estavam lá comigo e aí ela só disse para eu respirar fundo, porque já bate um medo, né? Já bate um desespero para eu respirar fundo. Foi aí que foi voltando, aí me deram água e aí eu fui para casa. Nossa, eu perdi muita energia, assim, eu fiquei Sim, a gente faz tudo errado, né? sim. E aí a minha voz começou a mudar, eu não conseguia falar direito, nossa. E aí quando falo que nós somos donos do nosso próprio corpo. Nós somos, mas não é bem assim. Infelizmente, quando aqui, entre os encarnados, aqui na Terra, não existe o estupro, né, com as mulheres, né, e com homens também, então, uma violação do corpo. A mesma Sim. coisa são esses espíritos que tentam fazer isso, a força, né? A gente precisa estar muito forte, muito equilibrado também, para não deixar. Mas é difícil, né? Eu acho que tem técnicas de Exatamente. proteção. Existem técnicas, eu ia falar sobre técnicas para proteção, né? A gente utiliza as orações, mas, gente, às vezes a gente sempre precisa de algo a mais, porque à medida que, por exemplo, a gente já tem um costume, eu pelo menos tenho já essa questão da projeção astral, eu me lembro claramente o que aconteceu, nem sempre eu estou consciente, mas quando eu me vejo numa situação que eu tô lá no umbral, que eu caio num lugar bem, bem feio, né, bem ruim, às vezes eu percebo, nossa, eu tô aqui, não deveria estar, porque isso vai me gerar um desgaste energético. Vou orar. Às vezes a oração funciona? Funciona. Às vezes a gente se perde, gente. Às vezes a gente acaba não conseguindo, não tendo força, porque lá é um campo magnético negativo quando a gente cai no umbral, né? E assim como existem lugares aqui na Terra que tem um campo magnético negativo, lá então é muito mais forte. E aí, uma das coisas que eu utilizo hoje é o Reiki, tá? Porque o Reiki é uma transmissão de energia, é uma técnica de transmissão de energia. E às vezes eu nem chego a aplicar o Reiki, mas eu aplico um símbolo, que aí, para quem conhece, né, o Chokurei, que é um símbolo do Reiki. Eu aplico esse símbolo e ele faz milagres no astral. Teve uma vez que eu estava numa projeção dessas bem nítida e eu estava entrando num lugar que era meio que uma emboscada. Parecia que era um parque de diversões, mas não era. E aí, quando você está inconsciente, você só vai na onda, né? E lá vão sugar sua energia e você nem tá ligando. E aí, eu estava consciente e eu fiquei achando estranho. E minha irmã estava comigo do nada, né? Assim, não fazia muito sentido, mas ela estava comigo. Veio um cara, ela desceu uma escada na minha frente, assim, eu vim atrás, e veio um cara que até hoje eu saberia descrever ele. Né? Ele era meio, acho que era pardo, todo tatuado, assim, não que a tatuagem signifique nada, tá, gente? Eu tô só descrevendo. Ele era careca e parecia assim, não era boa peça, tá? Não era boa peça. E esse cara olhou pra mim, eu olhava nos olhos dele, eu sabia que ele era um espírito negativo, né? Vamos chamar de negativo. Naquele momento estava negativo, porque a gente pode evoluir. E ele veio com um facão, gente, desse tamanho, facão enorme. E ele veio na direção da minha irmã. E aí eu disse, não, eu tô consciente, eu não vou deixar. Nesse ponto, lá no astral, a gente pode fazer o que eu farei aqui, que seria correr. Não adianta correr lá. Lá a gente tem que usar a energia. Aí o que eu fiz? Eu me interpus entre ele e ela. E ele veio com o facão, começou a girar esse facão. E aí eu apliquei, fiz assim, ó. Fiz o símbolo do reiki, né? Eu chocorei. Na hora que eu apliquei, mentalizei o símbolo, né? Imediatamente ele continuou girando o facão, mas começou a ficar muito lento o movimento dele. Ele perdeu força. Eu não consegui desarmar totalmente, mas eu paralisei ele praticamente. Então eu sei que essas coisas parecem coisas de filme, né? Mas é bem real no astral, né? E eu vou dizer mais, na verdade o astral é um mundo, é o verdadeiro mundo real. E aqui a gente está num mundo de ilusão. Porque a gente está preso em um corpo que vê muito menos do que o espírito vê. Então, quando a gente sai do corpo, né, à noite dormindo, a gente vê lá fora coisas que não vê nessa realidade aqui. Inclusive, quando a gente faz atendimento com o tarô, né, e às vezes é uma pessoa que está muito mal acompanhada, de noite a gente sonha com o obsessor daquela pessoa cobrando a gente por que a gente vai ajudar.
Isso. Por que que você... É né? muito chato isso, né? É, muito chato. Mas A gente quer ajudar, mas é cobrado. mas eu acho que para mim seria pior se eu não ajudar, né? Porque eu ficaria pensando que Exatamente. se eu tive a oportunidade de fazer algo, eu não fiz. Tem a questão da empatia, né? Tem uma coisa que eu sei fazer agora sobre encarnados, né? Pessoas que estão vivas, né? Nesse plano. Que eu acho que com espíritos é mais difícil, né? Quando a pessoa está carregada e ela está na nossa frente, né? Ela está com uma energia muito baixa. A gente, ao mesmo tempo que a gente recebe, a gente tem a capacidade também de doar, né? A gente está o tempo todo doando energia. Então, a gente pode doar também nesse momento, transmitindo amor, né, misericórdia, compaixão, tudo isso, além de ajudar a melhorar a pessoa, também nos alimenta e a gente não se sente mal. Pelo menos é comigo, eu me sinto bem. Quando uma pessoa às vezes está desabafando, ela está muito mal e aí a gente já sente que tem alguma coisa ali e aí eu tento influenciar de uma forma positiva, né, nesse sentido. Aí também tem aquelas pessoas que vêm fazer fofoca, vêm contar desastre, mostrar acidente. Eu não gosto de ver isso, né? Porque não agrega nada e também, pra quê, né? Aí a gente fala, vamos orar e tal, e a pessoa já se cala, ou ela se afasta ou ela melhora, né? Então, lembrando que mediunidade não tem nada a ver com evolução espiritual, nada disso, né? Só uma coisa que é É natural, uma né? capacidade. É uma capacidade que a pessoa tem de ter esse acesso, né? Essa sensibilidade e a conexão. A mediunidade, ela implica conexão com o espírito. Mas, às vezes, nem sempre você mede, só vamos comunicar com o espírito bom. Como é que você vai manter o tempo todo essa energia boa, né? É bem difícil. O André perguntou aqui, e drogas e mediunidade, o que que acontece? Acontecem coisas bem ruins, tá, gente? Pior. Tem gente que vai fumar maconha, por exemplo, Para e quem, acaba vendo espírito. pra quem é pior ainda, né? Ah, sim. Pois é, quem já tem a mediunidade, então não recomendo. Por quê? A gente acaba fazendo um acesso quando é recreativo, né? Tô aqui em casa, vou fumar um baseado e tudo mais. A chance de vir um espírito obsessor é muito maior do que de vir um espírito de luz. Não é impossível que venha um espírito de luz. Eu conheço uma pessoa que a espiritualidade dela, a ancestralidade dela na parte da Umbanda, estava chamando tanto ela para trabalhar, e tanto que um dia ela estava ouvindo funk, bebendo cerveja, e de repente ela sentiu, olha só a vibração, né? Ouvindo funk, bebendo cerveja, não que essas duas coisas sejam ruins, mas o contexto dela era totalmente assim, terreno, né? Assim, carnal naquele momento. E aí ela não estava orando, ela não estava meditando. E aí ela incorporou. E ela disse, ela depois contando para mim, eu senti como se eu fosse duas pessoas. Só que essa outra pessoa era uma voz de uma mulher muito suave. E ela começou a perguntar por que que eu fazia isso comigo mesmo, por que que eu não estava buscando a luz. Então, às vezes o espírito de luz, ele também aproveita esses momentos em que a gente abre o campo pelas bebidas, né, por exemplo. Mas isso é muito mais raro, porque é muito mais fácil vir ali alguém viciado. Porque a gente, por exemplo, passei a vida, me viciei em cigarro. E aí eu morri. Eu vou querer parar com cigarro, sendo que a vida continua, né? Não, não vou querer. Então você vai se aproximar de pessoas que estão fumando para ter aquela sensação. O espírito, ele não tem como fumar, mas ele tem a sensação como se ele estivesse. Então ele se aproxima das pessoas e vai compartilhar pensamentos e emoções com aquelas pessoas que estão fumando. Não é uma ligação positiva, né, gente? Então, assim, a questão das drogas, eu falo com mais propriedade sobre o álcool, né? Eu falo muito sobre o álcool porque eu tive experiências super negativas. Assim, de beber, misturar várias bebidas, e quando eu fui dormir, eu tava com um pensamento suicida do nada. E aí, quando eu despertei, eu vi um vampiro ali, assim, tipo um homem esquisito na minha cama. Então, isso é horrível, né, gente? E eu me arrependi, assim, foi bom pelo lado de que eu não quis mais repetir a experiência, né? De beber tanto e tal.
Mas a gente acaba buscando essas coisas muitas vezes porque a gente está aqui a fugir da vida, porque a vida é difícil, né? E a vida é tão difícil que às vezes leva aos vícios, enfim, isso é algo que o Espiritismo bate muito na tecla para a gente combater os vícios, para a gente ter cuidado, ter moderação, não exceder no álcool, não exceder em qualquer droga, porque as chances de dar problemas, inclusive problemas mentais mesmo, são uma grande chance, né? Isso. E aí, gente, eu ia falar sobre outra coisa, agora eu me esqueci. Sobre essa questão de drogas, né? Eu nunca usei nada, né? Não por eu ser melhor ou pior, não. É porque eu realmente nunca tive vontade. Mas quando eu Eu tinha... acho que seria bem, eu acho que tu abriria um portal, assim, para vários espíritos se comunicar contigo. Isso, com certeza. E assim, eu já tive muita questão de influência, né, espiritual, e eu ouvi claramente o obsessor dizendo para mim, vai fumar maconha, vai fumar maconha. E Sério? eu, sim, e Mas eu tu estava pensava, próximo dessa possibilidade ou era uma coisa assim do nada? não, eu estava com depressão e Hum. obsessão espiritual. Tanto é que eu fui buscar o centro espírita por causa dessa questão da obsessão, né, era uma ajuda que eu estava atrás, né, e eu tinha uns 15 anos nessa época. Foi o meu começo no espiritismo, né? Eu comecei, foi pela dor, né, não foi pelo amor, né, comecei buscando ajuda. Então, já tinha essa questão da mediunidade desde sempre, né, e eu comecei a ouvir e eu falei, não, eu não vou. Então, parece que se a gente não estiver bem acordado, e tem aquela frase, né, conhece-te a ti mesmo, e com muito autoconhecimento a gente acaba caindo mesmo, que a gente pensa que é a gente que quer. É muito, é muito próximo, assim, tipo, é uma linha muito tênue do nosso pensamento com essa questão da influência espiritual. Parece que é um pensamento nosso. Mas aí fico, Uhum. assim, assistindo, eu sabia que não era eu, não era meu pensamento aquilo. Exatamente. Vem um pensamento, você pensa que é seu. E a maioria das pessoas pensam, né? E quando na verdade não é. E geralmente para fazer besteira, né? Vem um Sim. Ó, pensamento ali negativo. isso. Eu vou explicar uma coisa aqui, só para quem. Acho que a maioria de vocês entende isso, né? Mas tem pessoas assim, que não entendem muito sobre as pessoas que sofrem obsessão espiritual, né? Que para quem não sabe, né? É a perseguição de um ou vários espíritos sobre uma pessoa, né? Que está encarnada. Então, por exemplo, se eu estou muito apaixonada por uma pessoa, mas a pessoa me rejeitou, eu fico obcecada por ela, só fico pensando naquela pessoa, mas a pessoa fica me rejeitando, então aquilo é uma espécie de obsessão, né? Espiritual, né? E de encarnado para encarnado, né? Eu estou obsediando uma pessoa viva, por exemplo, né? E sem a gente perceber, sem ser com maldade, né? Eu já fiz isso, infelizmente, mas agora eu tenho consciência, né? Que isso não é amor, né? É ilusão. Agora, sobre isso, né? Quando uma pessoa vem e ela sofre uma obsessão espiritual desde criança, por exemplo, na adolescência. Aí, por que isso acontece? Quando é uma questão lá do passado, né? Lembra que a gente falou que não existe vida passada, né? Uma continuação. Esses espíritos nos cobram, né? E a gente, às vezes, pede para ter uma oportunidade de progresso, né? De melhora. E a gente quer melhorar, né? A gente começa a ter consciência dos nossos atos, a gente começa a querer fazer trabalho voluntário, a gente quer melhorar e esses espíritos não gostam, né? Ficam com raiva e tentam puxar a gente, né? Então, muito autoconhecimento, a gente precisa persistir mesmo nas ações. Já aconteceu de eu no começo do trabalho voluntário, agora eu só me sinto bem, né? Porque é muito bom. Eu me senti mal no começo só para desistir, né? Sempre dá uma dor de barriga, ou uma dor de cabeça na pessoa, a pessoa não vai, né? Que ela sabe que ali ela vai ser ajudada, né? Então, acontecia muito isso comigo, eu persisti, não, eu vou, né? Então, né, ainda bem que eu tive a minha mãe, né? Até hoje ela é muito próxima de mim, ela nunca desistiu de mim. Então,
essa questão da persistência, eu não é que eu não tinha, né? Eu aprendi a ter. Eu desenvolvi a persistência, né? De estar sempre querendo estar melhor, né? Então, a minha mãe, quando eu era adolescente, né? A minha mãe sempre me puxava, me levava para o centro espírita, ou, né, pode ser em qualquer lugar, se a pessoa se sente melhor na igreja, né? Por que não, né? Apesar de eu não ter afinidade com a igreja, mas tem pessoas que se sentem melhor, né? Não, é Então, melhor a pessoa estar na igreja do que ela estar na rua fazendo besteira muitas vezes, né? Então, às vezes, vai do que você tem a afinidade, mas que seja algo que realmente te conecte a uma espiritualidade positiva. Porque, infelizmente, religar isso, né? a gente tem muitas igrejas que acabam sendo levadas pelo mal. Porque eu imagino o assédio do mal sobre um lugar que só faz o bem. As pessoas não gostam. E a gente vê que as pessoas não gostam, tanto encarnadas quanto desencarnadas, né? Não deixa de ser espírito, não deixa de ser pessoa. Porque, por exemplo, abre um vídeo no Instagram que passa uma mensagem positiva. Lá embaixo você vai ver um monte de gente criticando, né? Aí você posta um vídeo lindo sobre alguma coisa da Umbanda e de repente vem uma enxurrada de comentário negativo, intolerância mesmo. Pessoas homofóbicas, pessoas racistas. Enfim, essas pessoas, elas são a prova de que o mal está entre nós, né? Porque se elas pensam aquilo, são capazes de atacar um vídeo, às vezes, muito simples, muito bobo, é porque são pessoas que estão dominadas por forças também, que elas permitiram entrar, e que elas nem estão nem aí para isso, né? Então, eu acho que a gente tem que pensar que a gente pode melhorar. E a gente pode melhorar e não ter conexão com esses espíritos, né? E já aconteceu de eu atender, né, uma pessoa que... Eles acabam desistindo. Quando a gente persiste no bem, né, eles acabam desistindo e vão embora. Uhum. E aí tem pessoas que vêm assim, Ranaj, eu tô sentindo que tem um espírito aqui e é negativo, como é que eu faço para tirar? Gente, não tem uma receita de bolo, tá? O que eu sempre oriento é o que eu aprendi pelo espiritismo e pelas experiências que eu tive. Quando você melhora a sua vibração, naturalmente ele vai embora. Porque se ele é negativo, ele não gosta de luz. Ou ele aprende alguma coisa com você e fica, ou ele vai embora, né? Assim, não vai te atentar para sempre, né? E aí, gente, eu tive experiência com o cliente, né, de pessoas extremamente pesadas. Normalmente, essas pessoas estão com essa energia tão pesada, naquele momento, porque são pessoas que fizeram magia. Mas uma magia negativa mesmo, no passado delas. E aqui eu vou falar de amarração, né? Então, já teve um tempo, anos atrás, que eu não conhecia nada sobre o assunto, e que talvez eu achei que isso tudo era besteira, e que não existe amarração. Mas eu já vi tantos relatos, eu já vi tantas coisas, eu já senti, né, a energia de quem fez. Então, assim, tem cliente que chega e acha que eu não vou perceber que ela fez magia. Ela fala ali, eu queria saber meu futuro com o fulano. O fulano que ela foi e pagou para alguém amarrar, né? E aí ela acha que eu não vou perceber, né? Mas eu sinto que tem uma coisa errada ali. Por que que é errado? Né? Você vai estar forçando uma pessoa a estar com você. Forçando através de entidades muito negativas. Então, já teve pessoas que eu atendi, era uma situação assim, né? Aí depois a pessoa vem assim, minha vida amorosa não dá certo. Porque nada funciona, eu já fiz de tudo, eu já fiz de tudo. Eu já desfiz a amarração. A gente fala assim, poxa, mas será o quanto que desfez mesmo? Você acha que é só ir lá, as pessoas barganham com a espiritualidade. Elas não levam a sério. Elas acham que você vai num lugar e diz assim, faz. Aí depois vai no outro lugar e diz assim, desfaz aquilo que foi feito. E não é simples assim, porque existe o karma. Então, se você gastou seu dinheiro, tem gente que paga aí o valor de um carro ou mais, para fazer uma amarração, saiba que espiritualmente você está complicado, não só nessa vida, mas pelas vidas seguintes também. Então, normalmente o que acontece com a mulher que faz a amarração, mesmo que ela se arrependa e ela queira mudar, né? A princípio, ela não consegue ter namorado, ela não consegue ter relacionamento com ninguém. Porque ela está energeticamente ligada a uma pessoa, mesmo que a outra pessoa já seguiu a vida, né? Então,
Já aconteceu de eu terminar de atender e eu perceber, caracas, tá muito pesada a energia. E aí, às vezes, eu simplesmente vou viver minha vida. Eu mudo, né? Eu mudo a frequência. Teve uma vez que, mesmo eu fazendo isso, mudando a frequência, né? Pensando em outras coisas, começou a acontecer coisas estranhas em casa. Então, de noite eu estava deitada aqui, e aí, de repente, eu ouvia barulho na cozinha dos talheres caindo, né? E aí eu pensava, vou lá, vou nada. Se você deixa cair, se não ficar muito, né? E aí eu pensei, será se tem a ver? Aí aconteceu umas coisas mais estranhas, né? E aí, nesse sentido aí, do talher cair. E aí eu vi que eu tava, né, que eu tinha tentado ajudar uma pessoa que estava muito mal acompanhada espiritualmente, né? Aí eu pensei, não, o tempo vai curar isso, né? E aí o que a gente pode fazer? Faz uma leitura, né? Uma leitura do Evangelho, faz uma leitura de Salmos, algo que te dê a sensação de força e de conexão com Deus. Então eu faço muito, quando eu me vejo aperreada lá no astral, eu faço muito a oração do Arcanjo Miguel, né? Então eu busco fazer essas orações para eu me sentir forte o suficiente e enfrentar energeticamente aquilo. E fazer com que passe, que, né, continue. Até porque não é um problema meu, né? Não foi eu que fui lá e fiz uma amarração. Eu já tenho meus problemas mais de vidas passadas, né? A gente sempre prejudicou alguém, né? A gente está Provavelmente. no nosso melhor, na nossa melhor encarnação, né? A gente está melhor do que sempre, né? Nossa melhor experiência, né? Infelizmente é daí para pior. Quem faz trabalho de amarração, né? Às vezes por brincadeira. Uhum. Infelizmente a saúde, relacionamento, dinheiro, profissão, tudo fica horrível, né? E a pessoa, às vezes, muitas vezes faz de vítima, né? Mas no fundo ela sabe, né, o que ela fez. Exatamente. É um E aí, grave erro, assim, e quando muito faz praticado. para amarrar a pessoa, né? Ela pensa que a pessoa vai vir igual um amorzinho, né? E vai ser tudo lindo. Não é assim, não. A pessoa pode ficar agressiva, né? E vai ficar presa, né? Não vai conseguir sair, mas também vai acabar piorando a vida da pessoa. Também pode ficar Sim. agressiva, pode cair nos vícios, porque ali é uma influência negativa que ela está vinculada, né? Infelizmente. Uhum. Então, aí É. a pessoa pensa assim, por que que se existe Deus, se existe a luz, por que que isso acontece? É o livre-arbítrio das pessoas, né? O espírito de luz, né, não vai interferir. Quem interfere no livre-arbítrio são os trevosos, né, os negativos. Eles fazem isso, né, interferem mesmo. Mas os de luz não, eles nos olham como crianças mesmo, que a gente está aprendendo aqui na Terra, né? E muitas pessoas acabam se sujando, né? Eu acredito que a gente vem aqui para a gente aprender a nos curar para o caminho da cura, né? E aí a gente não vai mais precisar reencarnar aqui. Então, tem até uma coisa que fala a roda de Sansara, né? Que a roda das reencarnações, né? A gente, infelizmente, a gente ainda está meio que preso aqui, mas é só a gente aprender a ter essa consciência, né? E entender sobre tudo isso. E que tudo é criação mental também, né? Tudo é criação mental, tudo é crença também. Crença limitante atrapalha muito a vida das pessoas. Até frases, né, que elas falam no dia a dia, e aí, nossa, nem dá para falar muito com as pessoas assim, porque muitos não querem saber, e às vezes Já até está tão arrogância, querer enraizado. ser nada, né? A pessoa já está com aquilo tão enraizado na mente dela que é muito difícil tirar, né? Então, essas crenças limitantes, às vezes, nessa questão, né, da magia, a pessoa diz assim, porque às vezes ela vem vendo baralho, eu quero saber se fizeram alguma coisa para mim, de trabalho, né, se alguém mandou uma energia negativa para ela, fez uma macumba ali, entre aspas, porque esse termo é errado, né, gente? Mas as pessoas falam dessa forma, né? Elas chegam assim, eu quero saber se alguém fez algo para mim. E aí eu abro as cartas e vejo, não. É você
que está atrapalhando a sua vida, através de crenças. Essa é uma crença, aí a pessoa não gosta. Mas eu trabalho com a verdade. Pelo menos o que eu tô vendo naquele momento que é verdade, eu vou ter que falar para a pessoa. E eu vou ter que dizer, olha, você fica aí achando que tá todo mundo acendendo vela para você, fazendo algum tipo de magia. E tudo bem, existem esses trabalhos de destruição que as pessoas fazem, são muito graves, mas, via de regra, a pessoa que nunca essa ideia, na verdade, ela está se limitando por causa dessa crença. Ela está achando que nada vai dar certo porque o vizinho olhou torto para ela e tudo mais. E a gente sabe que quando a gente está bem, quando a gente tem, enfim, vários recursos, a inveja não atinge, porque você não está conectado com a inveja. Para uma coisa me atingir, eu tenho que estar conectada com ela. E aí tem pessoas que são super desonestas, assim, na vida mesmo, sempre busca ter vantagem, sempre quer dar o troco errado, enfim, gente, várias coisas que as pessoas fazem de errado. Depois elas chegam no baralho e elas querem que o baralho diga que tudo vai dar certo para elas. Como que vai dar certo? Não é questão de vida passada, não, é dessa vida mesmo. Você está se prejudicando sempre que você prejudica o outro. Porque, na verdade, no fundo, somos todos a mesma pessoa, somos todos uma mesma entidade, assim, no sentido estelar, né? E a gente faz parte do mesmo Deus. Então, quando eu estou atingindo o outro, se eu for lá e cortar a mão da pessoa, na verdade, eu estou cortando a minha própria mão no meu perispírito, que é um termo do espiritismo, né? É como se eu estivesse realmente ferindo a mim mesma. Então, a gente tem que pensar nisso. Não é, porque fulano fez isso. Não se preocupe se fulano fez ou não fez. Tem pessoas que gostam dessa questão da inveja crônica, né? Porque fulano me inveja e tudo mais. E já tem pessoas que são o contrário. Não acreditam que tem inveja. Não percebem que são sabotadas pela inveja. E aí o baralho diz logo, olha, tem alguém aí do teu lado que você confia muito, mas que está nesse momento te invejando, mandando uma energia negativa. Aí o que eu faço? Passo os banhos de ervas como uma ferramenta. Existem várias, né? Passo os banhos de ervas. Aí a pessoa tem preguiça de tomar banho de ervas. Cara, se você não faz um esforço em direção à espiritualidade, como é que ela vai chegar até você? Não vai chegar. Vai sempre acontecer coisa ruim, você não vai entender por quê. E você vai achar que vai procurar as causas erradas. Tem muita gente que busca causas materiais para o que é espiritual, né? E também algumas pessoas que buscam o espiritual achando que, né? Achando que é isso, mas às vezes não é um problema mesmo fisiológico, biológico da pessoa. Então, o que o Espiritismo me ensinou bastante, assim, que sempre eu vou levar para as próximas vidas, é que a gente tem que discernir, né? Você tem que saber o que é bom, o que é mal, e você tem que ser crítico para tudo. Não dá para aceitar tudo como a pessoa está entregando ali. Né? Por isso que a gente propõe, a minha consulta, pelo menos no baralho, é uma consulta para você refletir. Eu não vou estar entregando coisas prontas e nem só vendo o futuro, porque não vai resolver na sua evolução, não vai ajudar, né? E nem vou defender gente que, pelas cartas, eu vejo que não dá para defender, né? Não dá para dizer que você vai ser feliz para sempre com uma pessoa que está te fazendo mal. Mas então, vamos caminhando para o final da nossa live. Eu acho que a gente falou sobre muitos assuntos e acho que até que a gente foi mais profundo do que, né? Eu pensei assim, não sei, depende muito aí do nosso público, né? Mas a gente vai fazer outras lives, né, para aprofundar esses assuntos, contar outras experiências espirituais também, porque, meu Deus, são tantas. Só de projeção astral eu penso em A gente gravar vai vídeos para fazer outra postar. live, né? Exatamente. Isso. Mas assim, para finalizar, Luciana, tu quer dizer algo? Eu quero só citar aqui, acho que tem a ver com o que a gente falou. Vou ler aqui rapidinho. O livro Seara dos Médiuns, Espírito Emmanuel, do Chico Xavier, né? Vou ler aqui rapidinho.
Toda vez que ensinamos ou conversamos, nossa boca assemelha-se a um alto-falante em conexão com o emissor da memória, projetando na direção dos outros não apenas a resultantes de nossas leituras ou de nossos conhecimentos, mas igualmente as ideias e sugestões que nos são despechadas pelas criaturas encarnadas ou desencarnadas com as quais estejamos em sintonia. Não menospreze, portanto, o dom de falar, que nos facilita a comunhão com os outros seres. Guarda-o na luz do respeito e da justiça, da bondade e do entendimento, sem olvidar que a atitude é a alavanca invisível de ligação. A palavra vibra no alicerce de todos os males e de todos os bens do mundo. Isso aqui é sobre a palavra, né? Eu lembrei que é o que a gente está fazendo aqui, né? Às vezes a pessoa pensa que precisa ter mediunidade assim, ostensiva para mudar o mundo e fazer fenômenos, né? E ela fica muitas vezes impressionada com isso. Mas não, gente, é o simples, né? Nós somos espíritos vivendo uma experiência material e até a palavra é um exercício da mediunidade, né? Que a gente está influenciando as pessoas à nossa volta que também são espíritos, como nós, né? Além dos próprios desencarnados também, que a gente pode falar com eles, né? Fazer orações, tudo isso, né, nos ajuda a fazer desse mundo um lugar melhor, né? E além de estar influenciando, né, a gente está atraindo espíritos a partir da nossa palavra, né? À medida que a gente vai falando, né, tem gente que fala muito palavrão, você entra na sintonia de quem fala muito palavrão. Tem gente que fica só reclamando, né? Porque minha vida não presta, porque meu marido isso, sempre é os outros, né? Porque meu marido, meu filho, meu amigo tá me invejando, todo mundo tá errado, só a pessoa tá certa. Você tá atraindo espíritos como você. Então começa a modificar em você, no seu pensamento, na sua palavra, e isso é constante. A gente sempre tem que estar policiando. Para você não se sabotar e não atrair mais ainda espíritos negativos, e sim atrair aqueles que querem assim, te inspirar para o bem, né? Então é isso, gente. Com isso a gente termina, né? Vou tentar aqui gravar a live, mas pelo que eu ver depois que a gente fecha, vou tentar ver se eu consigo fazer isso. Mas quero agradecer a Luciana e que a gente possa estar junto em outros momentos para falar sobre esses assuntos que acaba sendo tão vasto. A gente tem tanta coisa para falar, né? E é um prazer, né, estar aqui com vocês. E a gente sempre, quando a gente se encontra, a gente conversa muito, né? A gente fala pelos cotovelos e a gente adora falar desses assuntos, né? Sim. É o que a gente gosta. Tem tanta coisa para falar, né? Vários anos de experiência. E aí agora a gente precisa fazer isso mais vezes, né? Para as pessoas também se sentirem amparadas, não achar que elas estão sozinhas, né? Que estão sentindo aquilo, achar que ela é louca, né? E às vezes não é isso. Então, acho que a gente precisa mostrar isso para as pessoas. Então é isso, boa noite, gente. Tchau, tchau. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.